Meus amados, graça e paz. Que alegria rever vocês. Que alegria ver algumas pessoas que eu nunca mais tinha, irmãos que eu nunca mais tinha visto, mas estão nos visitando essa noite. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. É sempre um prazer receber cada um de vocês aqui na Igreja Batista Zoe, uma igreja que se movimenta nas casas durante a semana, uma igreja que recebe você, uma igreja que lhe acolhe, uma igreja que se faz presente, tomando aquele pequeno café. Essa é a Igreja Batista Zoe, uma igreja que ama você. Nós estamos recebendo aqui as mães de uns irmãos, a mãe de uma irmã. Ficamos felizes em ter você conosco. Que alegria poder compartilhar com vocês algo que Deus tem feito em nossas vidas. É fácil? Não. Mas a palavra do Senhor nos diz que até aqui Ele tem nos ajudado. E essa é uma frase que nos acompanha há muito tempo. Esse ano a igreja completa 60 anos aqui nesse lugar. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. E Ele vai continuar nos ajudando, porque nós somos filhos dEle. Nós somos escolhidos por Ele. A salvação dEle para com as nossas vidas foi algo grandioso demais. Então, eu e você, somos a menina dos olhos de Deus. Somos importantes para esse Deus. E Ele te ama de forma sobrenatural. Amém? Meus amados, abramos nossas Bíblias lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. E a palavra do Senhor, ela nos traz essa exortação, ela nos traz um despertar para cada um de nós. E a palavra do Senhor lá, a carta de Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz: por fim, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada, como também aconteceu em vosso meio, para que nos livremos de homens perversos e maus, pois a fé não é para todos, mas o Senhor, Ele é fiel, e vos fortalecerá, e guardará do maligno. E quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só estáis fazendo, como também fareis o que vos ordenamos. Que o Senhor guie o vosso coração no amor de Deus e na perseverança de Cristo Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Uma palavra de despertar em tempos difíceis. Uma palavra que nos traz uma advertência para orar, para buscar a tua face, para ter comunhão contigo, Pai. Abençoa nessa noite, Pai, e que o teu Espírito Santo faça repousar essa palavra no coração daqueles que estão aqui e necessitam ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, em tempos de desafios como esse, nós precisamos vencer esse desafio através da oração. Através de estarmos juntos em oração, em comunhão, para vencer os desafios que temos a enfrentar todo dia. Todo o tempo, nós como cristãos, somos perseguidos. O povo de Deus, ele sempre vai ser um povo perseguido, um povo odiado por muitas pessoas, como a palavra diz aqui, muitos que não têm a mesma fé, não acreditam no mesmo Deus. Mas um dia eu fui um desses. Um dia eu fui um desses críticos. Eu creio que muitos aqui também foram isso. Mas por quê? Porque não conheciam a verdade, não conheciam o amor de Deus.
Mas nessa carta, Paulo começa falando que a gente precisa orar. Orar, porque foi uma oração de alguém que eu nem sei quem foi, que fez com que eu chegasse até a presença desse Deus. Foi uma oração de alguém que um dia orou por você e ainda hoje ora que você permanece aqui. É a oração de alguém de joelho que tem feito com que você sobreviva em um mundo tão difícil. É a oração de muitas pessoas que têm orado por você, que tem feito a diferença na sua vida, na sua casa e na sua história. A oração é um ato de se comunicar com Deus, com aquele que é sagrado, com aquele que é santo, com aquele que é maravilhoso. Mas pastor, eu posso orar? Pode, não só pode como deve. Mas como eu devo orar? O Espírito Santo vai lhe conduzir. Como eu devo conversar com Deus, o Espírito Santo vai conduzir você. A única coisa que Deus espera de cada um de nós é o arrependimento. Lá em Isaías 59, a palavra do Senhor nos diz: o Senhor não está sem escutar a nossa voz. O Senhor está pronto para escutar a nossa voz. O profeta Isaías diz isso. Mas o que nos separa de Deus é o pecado. É aquilo que faz a separação entre Deus e o homem, é o pecado. Mas se você reconhece que pecou e se arrepende, Deus vai trazer salvação, Deus vai trazer cura, Deus vai trazer libertação para a sua vida. A tensão entre o sofrimento presente e a esperança futura é um dos temas centrais dessa carta a Tessalonicenses. Nesse período lá em Tessalônica, o povo estava enfrentando grandes lutas, grandes desafios. Não é diferente de hoje as lutas que nós enfrentamos. Muitas vezes não é uma luta externa, é uma luta interna entre nós e nós mesmos. O desafio que nos puxa de volta para um lugar aonde nós nunca deveríamos voltar. Aonde nós nunca deveríamos voltar. A palavra nos garante que as aflições não são sinais de abandono de Deus. As nossas aflições nunca vai ser um sinal de abandono de Deus, nunca, nunca. Deus se faz presente em todo o tempo, em todo o tempo. A oração, meus amados, é um dos fundamentos essenciais da vida cristã. Ela não é apenas uma disciplina espiritual, mas uma expressão relacional com Deus, pela qual o céu se conecta à terra. A gente traz aquilo do céu para a terra. A gente se conecta com Deus orando por alguém que está no Japão. E o Deus que nós oramos aqui se conecta com aquela pessoa que está lá. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que age no nosso meio. É o Deus que age no meio do povo. Ontem, aqui na rede de casais, ontem nós tivemos a rede de casais. Tínhamos aqui, eu acho que uns 20 casais, mais ou menos. Ontem, na rede dos casais, o irmão Bonsuê trazia uma mensagem, lembrando que Cristo morreu na cruz para que a gente tenha com Ele comunhão. Cristo morre na cruz para que eu e você possamos ter comunhão com Ele. E ele lembrava aqui aquela passagem bíblica que diz: quando Jesus morreu, o véu do templo de alto a baixo ele se rasga. E ele nos dá o direito, o acesso diretamente a Deus. Então, Jesus Cristo, ele morre para que eu e você tenhamos comunhão com Ele. Vamos sempre parecer com quem mais nos relacionamos. Foi uma palavra que ele trouxe ontem aqui. Com quem mais nós nos relacionamos, nós parecemos com Ele. E ele fez uma colocação bem interessante. Ele diz: por que foi que Judas teve que beijar Jesus? Porque Jesus Cristo era uma pessoa muito conhecida naquele lugar. Era conhecido e arrastava multidões de pessoas. Jesus Cristo era conhecido em todos os lugares, mas ele teve que ter um beijo para que as pessoas conhecessem quem era Jesus. Mas por quê? Porque todos os discípulos que andavam com Jesus, que tinham comunhão com Jesus, parecia demais com ele.
Foi uma palavra que me trouxe algo bem profundo no meu coração. Que nós precisamos nos relacionar mais com Deus através da oração, da palavra dEle. Para que a gente se pareça mais com o Senhor. Para que a gente tenha mais incentivo de orar. Buscar a sua face. O versículo começa falando de oração. E uma oração que eu acho belíssima é quando Jó, o grande Jó, que estava padecendo, sofrendo, tinha perdido quase tudo. No final do capítulo de Jó 42:10, em Jó 42:10 a palavra do Senhor nos diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhes o dobro de tudo que Jó tinha perdido. Veja o poder da oração. Veja como é poderoso a oração. Busque a Deus, meus amados. Não se esqueça de orar ao Senhor. A gente tem falado isso desde o começo do ano passado. Precisamos a cada dia buscar a Deus na palavra, em oração, em meditação, na sua presença. A gente precisa lutar, meus amados, porque o tempo se aproxima, o final do tempo se aproxima, as coisas se aproximam, e nós não sabemos quando vai ser a hora que o Senhor vai vir para mim, para você. A palavra do Senhor nos diz que Ele vem como um ladrão, sem ninguém esperar, Ele vai chegar. Então nós precisamos estar como uma atalaia, estar preparados naquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos disso, estar com Ele, conhecer cada vez mais, porque é por meio da oração que acessamos os recursos de Deus, participamos da vontade de Deus e somos habilitados espiritualmente para cooperar com o seu plano eterno. É através da oração, meus amados, que muitos de nós estamos aqui. É através da oração, meus amados, que muitos de nós somos livres de algo pior. Foi através e sempre será da oração. Então, a oração nos conecta com Deus. Ele traz aquilo que é impossível ao possível. Ele leva o Deus que é transcendente, um Deus que é soberano, um Deus que eu vou me lembrar agora, daqui a pouco. Amém, amém. Em meio a esse cenário, ele propõe a estratégia humana, mas apela à oração como meio de sustentação, proteção, meus amados. O nosso Deus, ele é grandioso demais. Ore para que o avanço do reino de Deus avance na nossa cidade. Nós precisamos orar para que o reino de Deus avance, como ele diz assim, ó, por fim, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada. Para que a palavra do Senhor ela seja divulgada. Para isso que Deus espera de nós. Ore para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada por onde quer que vá. Está lá em Tessalonicenses 3:1. Paulo nos ensina que a oração impulsiona o avanço do Evangelho. Precisamos orar mais para que o Evangelho avance cada vez mais e alcance mais vidas. Precisamos orar mais para que mais pessoas venham conhecer o Salvador da sua vida, venham conhecer o que é eterno, venham reconhecer que Ele é o único, suficiente Salvador da nossa alma. Meus amados, é através da oração que as portas se abrem e os corações se tornam receptivos pelo agir do Espírito Santo. É na oração, meus amados, que as portas se abrem, como diz lá em Mateus 7, versículo 7. Abra em Mateus 7, 7. Mateus 7, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O ato de bater é frequentemente associado à frequência, à permanência na oração.
Se você tem algo, peça a Deus. Peça a Deus. Em oração. Vá no seu quarto. Peça a Deus. E Ele vai te dar aquilo que tu precisa no teu coração. Agora, arrepende-se. A oração pela pregação da palavra é uma estratégia, porque ela abre porta, prepara corações, sustenta os mensageiros. Quando nós oramos pela nossa liderança, pelos líderes, pela igreja, nós abrimos portas, nós abençoamos pessoas, pessoas serão salvas, pessoas se converterão ao Evangelho, à palavra do Senhor. Onde há oração, há movimento espiritual, meus amados. Então, sexta-feira, teremos a nossa mini vigília, né, Alex? Então, esteja aqui para a gente, junto como igreja, orar pela nossa cidade, orar pela nossa nação, porque a oração, meus amados, do justo, faz muito os seus efeitos. Lá em Crônicas, a palavra do Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, o Senhor diz que ouvirá dos céus, e sarará a sua terra. Tudo aquilo que precisa ser sarado, o Senhor traz cura, através da oração do justo. Então a oração, meus amados, faz coisas divinas. A gente precisa orar para que a proteção de Deus caia sobre todos aqueles que lideram. Ore também, lá em 2 Tessalonicenses, ele diz, olha, no versículo 2, ore também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, nem todos têm a mesma fé, nem mesmo compartilham, nem todos compartilham a mesma fé. Então precisamos orar, meus amados. A oração não apenas move o reino de Deus, mas também protege aqueles que estão na linha de frente. Protege aqueles que estão na linha de frente. Quantas vezes nós temos levantado, acordado e orado pelas nossas autoridades, pelos nossos policiais militares, pelas aquelas pessoas que fazem a nossa segurança. Precisamos orar um pelos outros, meus amados, porque a oração, ela traz o impossível ao possível. Jesus, lá em Lucas capítulo 22, 31 e 32, a palavra do Senhor nos diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Aí Jesus diz a Pedro: eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então aqui Jesus orou para que o diabo não tomasse posse da vida de Pedro. E nessa passagem o próprio Jesus orava pelo líder Pedro, e que a sua missão de anunciar a palavra possa progredir. Dessa mesma forma, nossos líderes espirituais precisamos orar um pelos outros. Precisamos cobrir com a oração um pelos outros, para que o diabo não se tome conta da gente e não atormente o seu povo. Lá em Efésios, capítulo 6, abra em Efésios capítulo 6, versículo 11. A palavra do Senhor nos diz lá, essa carta de Paulo aos Efésios, o que é que nós precisamos fazer, meus amados? Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e em carne, assim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permaneceis inabalável. Estais, pois, firme, cingindo-vos, pois, com a verdade, a palavra, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai o pé da preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, versículo 18, orando em todo o tempo no Espírito, para que isso, vigiando com toda perseverança e súplica. Por isso, meus amados,
Vamos tomar posse de toda autoridade espiritual por meio da oração. Porque a nossa luta não é contra eu e você. A nossa luta não é contra nós, é contra a cilada do diabo. Ainda esses dias eu estava com a minha esposa comendo uma tapioca e tem um rapaz em um telefone falando não sei com quem, eu acho que aquilo era mentira. E ele falava em voz alta, mas acabava com os pastores, com o padre, dizia um monte de coisa. A provocação era nítida ali naquele local. Ele estava provocando a gente, estava provocando todo mundo que se encontrava ali naquele ambiente. Mas ninguém disse nada. Eu louvo a Deus que ninguém que estava ali se levantou contra aquele homem. Porque a nossa luta, meus amados, não é contra carne nem sangue, mas contra a cilada do diabo. Ele estava procurando alguém para ferir, para descarregar o seu veneno. Mas a gente ali, eu orei, eu disse, Senhor, repreenda em nome de Jesus. Repreenda em nome de Jesus. Até quando ele partiu daquele lugar. Então, é desse jeito que nós enfrentamos todos os dias as lutas diárias, meus amados. Precisamos estar preparados. Por isso que a gente pede sempre que a gente faça o nosso tempo a sós com Deus. A gente esteja meditando na palavra, todo dia pela manhã, ou o horário que você puder, mas busque a presença. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder através da meditação da palavra. Não se esqueçam disso não, meus amados. Não se esqueçam. Não esqueçam disso, porque é a palavra. Cristo e a palavra. Ainda ontem o irmão falava aqui, olha, 2 pilares importantes na vida da gente, é Jesus e a palavra. Porque Jesus é o caminho e a palavra. Então, é Ele que vai nos trazer para a vida eterna. É Ele que nos conduz, é a palavra. O que nos vai levar a um conhecimento da eternidade é a palavra do Senhor. Aquilo que Deus tem dito para cada um de nós, meus amados. Meus amados, nós precisamos confiar na fidelidade de Deus. Mas o Senhor, Ele é fiel. Está lá no versículo 3, ó. Que é que Ele diz, ó. Mas o Senhor, Ele é fiel e vos fortalecerá e guardará cada um de nós do maligno. A sua fidelidade, ela é imutável. Não depende de circunstância. É a base da nossa segurança. É a fidelidade de Deus para nossas vidas. É a fidelidade de Deus para nossas vidas. Sua fidelidade, ela é imutável, não depende de circunstância. E é a base da nossa segurança. Experiência do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, na sua experiência, ele escreve ao Timóteo. Ele escreve lá a Timóteo, ele diz, olha, em 1 Timóteo 1,12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, meus amados, esse Paulo confiava nesse Deus. Nós precisamos confiar nele. A fidelidade de Deus fortalece o nosso coração e nos guarda do inimigo. Isso não significa ausência de luta, mas perseverança de proteção. Como Paulo, somos chamados a confiar, mesmo quando tudo parece contrário. Mesmo quando tudo parece contrário. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Aleluia. Pois não pode negar a si mesmo, está lá em Timóteo, 2 Timóteo 2,13. Finalizando, meus queridos, confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Está lá em Filipenses, em 2 Tessalonicenses 3, 4 e 5. Olha o que ele diz aqui, ó. E quanto a vós, no versículo 4, confiamos no Senhor que não só estáis fazendo, como também fareis o que vos ordenamos. Que o Senhor guie o vosso coração no amor de Deus e na perseverança de Cristo. Amém. Que o amor de Deus nos guie. Paulo conclui esse pensamento sobre a oração com uma palavra de confiança e perseverança. Não apenas nos irmãos, mas no Senhor que opera
no meio de cada um de nós. Ele crê que a oração e proteção e a fidelidade de Deus nos manterão firmes e obedientes. Nesse final, meus amados, podemos perceber um traço de caráter importante que é a perseverança, como ele diz aqui no versículo 5, na perseverança de Cristo Jesus. A perseverança não é a minha capacidade de esperar, é o modo como ajo quando eu espero. Precisamos aprender a esperar com a postura correta. Qualquer duração de tempo exige uma espera. Então nós precisamos ter esperança no Senhor e na força do seu poder, na graça dele, nos dias de hoje, vencendo os desafios da vida através da oração. Não tem nada que seja impossível para Deus. Para Deus, tudo é possível. Aquilo que é impossível para mim e para você, para Deus é possível. Por nossas famílias precisamos orar, pela igreja, pela liderança, pela nossa nação, o avanço no reino de Deus, a proteção do lar e a manifestação do céu na terra, passam por corações rendidos em oração. Tudo acontece, meus amados, porque alguém orou e algo aconteceu, algo mudou a história de um povo. Alguém orou, alguém tem orado por você, para que abra a sua mente, para que o Espírito Santo mude o seu pensamento, para que o Espírito Santo traga algo novo para a sua vida. Tem sempre alguém orando por você. Então, meus amados, o grande desafio de hoje, finalizando aqui, como disse o grande evangelista Billy Graham, o homem é mais poderoso quando está de joelho, em oração, do que quando está empunhando as armas mais poderosas da terra. Que possamos nos comprometer com essa poderosa prática, certo de que o Senhor nos livra do mal e nos sustenta com a sua fidelidade. Amém? Meus amados, precisamos vencer cada batalha através da oração. Ficamos de pé, vamos orar, agradecer a Deus, dizer a Ele o quanto Ele é bom, dizer a Ele o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é digno de toda honra e toda glória. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de, junto com a Tua igreja, meditar, falar um pouco da Tua palavra, compartilhar um pouco daquilo que Tu espera de cada um de nós, que Tu espera de cada um de nós, a fidelidade, a perseverança, a oração, a obediência. Ó grandioso Deus, tenha misericórdia de nós, Pai, e nos perdoa. Ser conosco, ser com cada um que aqui se encontra, Pai. Eu não sei como ele se encontra, eu não sei, mas eu espero que a Tua palavra o alcance, porque é a Tua palavra, e que Teu Espírito Santo é quem leva essa palavra, é quem leva a palavra do jeito que Tu queres. Paizinho querido, ser com cada um de nós, que somos Teus filhos, somos a Tua igreja, procuramos fazer o melhor para Ti, procuramos dar o nosso melhor. Abençoa cada família aqui representada, ó Deus, abençoa a Tua igreja, que Te adora, que Te louva, abençoa cada um que aqui se encontra, cada um que nos visita nessa noite aqui, ser com cada um deles, ó Pai, e que cada um de nós nos lembremos que nós somos Teus filhos, nós somos amados por Ti, nós somos rocha, somos bênção Tua. Tu és um Deus todo-poderoso, Tu és um Deus que nos ama, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar, adore esse Deus.